Nós iremos apresentar sobre a Escola de Chicago. Os integrantes do grupo são Bruna Aparecida Maestá, Flávio Renato Barotti Filho, Guilherme de Paula Mendes e Leonardo Henrique de Souza Filho. Uma boa apresentação para vocês. Bom, antes de começarmos a delimitar o objeto de nossa apresentação, nós consideramos necessário elaborar um breve parâmetro das transformações da ideia de economia ao longo do tempo. Por exemplo, anteriormente à publicação de Uma Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações, de Adam Smith, no século XVIII, os estudos econômicos estavam atrelados à filosofia social, da ética e da moral. Portanto, fundamentavam-se em autores como Aristóteles e São Tomás de Aquino, por exemplo, para pensar questões ligadas à usura e preço justo. Já no século XIX, obedecendo à ascensão dos Estados-nação, a economia, então chamada de economia política, passa a ser uma disciplina científica com métodos e objetos próprios, isto é, o estudo da escassez dentro das relações sociais a partir de instrumentos quantitativos para análise de produção, distribuição e consumo. E apenas no século XX que os estudos econômicos passariam a ser chamados por economia, como o é hoje. Isso se deu graças a influências da teoria marginalista, que pretendia alçar a economia à condição de ciência pura, como a física e a matemática. Tendo em vista que pretendemos analisar a escola de Chicago, a questão que se coloca primordialmente é buscar compreender as delimitações responsáveis por caracterizar os economistas de Chicago dentro de uma escola. A partir de uma perspectiva ligada aos pensamentos de um grupo, a escola de Chicago pode ser assim interpretada na medida em que seus principais expoentes, em suma, compartilhavam de um ambiente próximo de ideias e projetos de pesquisa. Agora, em uma outra perspectiva, enquanto uma escola de atividades, segundo a denominação de Howard Becker, um dos alunos da Universidade de Chicago, podemos pensar esse grupo de economistas como inseridos num local mais amplo de compartilhamento de atividades, isto é, a Universidade de Chicago, a qual foi fundada em 1895 com as doações do bilionário John Rockefeller, e foi responsável por estudos variados nas áreas de economia e sociologia, por exemplo. Como um importante antro de debates econômicos no cenário mundial, a Escola de Chicago influenciou várias instituições ao longo do globo, como o Banco Mundial, o FMI e o Tesouro Americano. Não obstante, seus maiores expoentes, como Milton Friedman e George Stigler, venceram o Prêmio Nobel de Economia, o que revela a valorização dada aos seus pensamentos. Em geral, muitas das medidas dessa escola são com efeito propostas críticas ao modelo macroeconômico de Keynes, dando ênfase, portanto, nos dados empíricos de análise em contrapartida ao olhar meramente teórico. Os seus temas de reflexão variam desde a escravidão e demografia até o casamento e os modelos econômicos de cada país. Isso é, temas ligados aos debates mais gerais da Universidade de Chicago, como vimos anteriormente. Conhecida como microeconomia, em uma clara antítese ao modelo macroeconômico de Keynes, essa teoria estuda a formação dos preços no mercado, a partir da relação entre empresa e o consumidor, mais precisamente entre o preço e serviço. Além disso, constitui a matéria de estudos privilegiada para a Escola de Chicago. Para os pensadores dessa teoria, não poderia haver, segundo Friedman, quaisquer interferências do Estado e seus burocratas, permitindo que as negociações ocorram racional e livremente. Ainda dentro do seu pensamento, o monetarismo deveria ser o caminho pelo qual a economia deveria se orientar, de modo a favorecer o estabelecimento do livre comércio, assim como um controle sobre a oferta de papel-moeda. Como fundamento do neoliberalismo, o monetarismo da Escola de Chicago, ou sua teoria de preços, favorável a um sistema econômico racional e eficiente, promoveu um verdadeiro descolamento de muitos países, sobretudo aqueles mais afetados pelas crises do petróleo das décadas de 70 e 80, dos programas de bem-estar social. Com a alta da inflação e o baixo crescimento, muitos países, como Chile, Brasil e Inglaterra, passaram a adequar sua sociedade e economia a partir dos preceitos neoliberais. Entre mentes, todavia, destaca-se a diminuição de políticas públicas de auxílio social, a reforma em setores importantes da sociedade, como da previdência, assim como da privatização de empresas estatais. Feitas as devidas considerações teóricas quanto à Escola de Chicago,
Faremos agora uma abordagem mais prática, isto é, onde nós vamos acompanhar, a partir de alguns referenciais da área, a aplicação prática dos princípios teóricos da Escola de Chicago, especificamente na economia do Chile entre os anos de 1970 e 1980, no contexto da ditadura militar empreendida pelo general Augusto Pinochet. Porém, a longo prazo, percebe-se que a adoção da Escola de Chicago enquanto modelo econômico trouxe extrema concentração de renda, já que apenas uma seleta camada da população controla essa circulação de capitais e o acumula. Houve um profundo esvaziamento dos programas sociais, como aposentadoria e ensino superior, totalmente privatizados. A inflação sempre continua a pairar como um fantasma na sociedade chilena, como índices que se elevam e se reduzem a ritmos pouco controlados. E além disso, o índice de desemprego sempre se manteve elevado. É por isso que alguns pesquisadores mostram que esse milagre econômico chileno foi superdimensionado, pois a despeito do PIB ter crescido 1,6% durante a ditadura de Pinochet, nos 17 anos seguintes a ele, o PIB anual per capita chegou a 4,36%. Porém, é preciso lembrar que, embora o Pinochet tenha saído da cena política, a democracia tenha voltado ao Estado chileno, os princípios norteadores da Escola de Chicago continuam presentes no Chile e ainda hoje, mesmo que em medida menor, continuam a influenciar o encaminhamento das suas políticas e, em boa medida, também influencia seus vizinhos, como o caso do Brasil. Antes de passarmos para uma breve análise quanto à aplicação dos princípios norteadores da Escola de Chicago na economia chilena, nós precisamos voltar um pouco até o início da década de 1970 para verificar que ambiente e condições encontrou a Escola de Chicago no Chile para que fosse tão propício o seu desenvolvimento como nós veremos a seguir. No início da década de 1970, o Chile era governado pelo presidente eleito Salvador Allende, e nesse momento a sua economia era fortemente marcada pela dependência da exportação de minérios, principalmente do cobre, que correspondia a 80% das exportações. Contava com altas barreiras alfandegárias, altas taxas alfandegárias. Os recursos de alimentação, em boa medida, eram importados, até os mais básicos. Os gastos públicos, notadamente com os salários, cresciam a ritmos que a arrecadação de impostos não conseguia dar conta. Além disso, a hiperinflação era uma espécie de fantasma que rondava a economia chilena há tempos. Em 1973, por exemplo, nos seus inícios, a inflação já havia chegado a 606% anuais. Essa taxa expressiva fez com que o Estado adotasse uma posição muito mais intervencionista, controlando preços, inclusive. E esse posicionamento do Estado, um posicionamento intervencionista, inclusive geraram um certo bloqueio ao capital privado, tanto interno quanto externo. Ou seja, havia toda uma lógica de nacionalização das empresas, do próprio capital. Quando Pinochet ascende no cenário político do Chile enquanto presidente, após esse golpe de Estado, ele se apropria, no campo da economia, de alguns princípios norteadores oriundos da Escola de Chicago. E para isso, ele traz para a própria estrutura do Estado os economistas que ficaram conhecidos como os Chicago Boys, um grupo de economistas chileno que havia cursado a pós-graduação na Faculdade de Economia em Chicago, de onde esses princípios vieram. A partir da institucionalização desse modelo econômico, a economia chilena marcara-se pelo estabelecimento de um projeto macroeconômico, que tinha como algumas principais medidas privatizações, abertura ao mercado externo, reforma trabalhista,
redução dos gastos públicos em 20%, bem como do papel do Estado em áreas-chave como saúde e educação. Inclusive, promoveu-se a privatização total da Previdência Social e do ensino superior, que até hoje tem respaldo social. E dessa forma, o Chile se tornou pioneiro, ao menos no cenário da América Latina, quanto à adoção dos princípios neoliberais mais profundos, defendendo o interesse individual, a propriedade privada, a supremacia do mercado financeiro, antes mesmo dos próprios princípios oriundos do Consenso de Washington de 1989. Com a aplicação desses princípios norteadores da Escola de Chicago, a economia chilena acompanhou uma certa transformação a curto e médio prazo. Lembrando que essas transformações se pautavam no equilíbrio fiscal, na desregulamentação, abertura ao capital externo, o controle da inflação. E dentre esses resultados, a curto e médio prazo, nós podemos elencar o crescimento econômico, já que o PIB cresceu a um ritmo acelerado após 1977, num período que deu início ao que ficou conhecido como milagre econômico chileno, que vai até 1982, quando há um novo problema em relação à inflação, mas o aprofundamento, a radicalização dos princípios da própria Escola de Chicago levam a um novo período de crescimento econômico, que vai de 1985 a 1989, conhecido como o segundo milagre econômico, onde houve uma nova redução dos gastos públicos, a desvalorização do peso em relação ao dólar, privatizações de empresas estatais, de bancos que haviam sofrido intervenção do governo durante a crise, bem como do controle das taxas de juros pelo Banco Central, não mais pelo mercado, queda das taxas alfandegárias, estímulo aos investimentos privados, geração de empregos através do corte de impostos. O PIB aumentou, enquanto a inflação e os índices de desemprego se reduziram. Porém, isso ao médio prazo. Esse descontentamento de setores da população ligados ao capital privado, alinhado com perspectivas críticas oriundas das Forças Armadas, acabaria formando um campo bastante propício para o desenvolvimento de uma empreitada golpista que foi inclusive patrocinada pelos Estados Unidos. Nessa lógica, acabariam colocando no general Augusto Pinochet o papel de artífice no encaminhamento desse golpe militar. O presidente eleito, Salvador Allende, é deposto em setembro de 1973 e ascende ao poder Augusto Pinochet, sob a velha lógica de combater o comunismo, de trazer a ordem e o progresso para a sociedade, de promover avanços econômicos, sociais. E seria nessa lógica que os princípios norteadores da Escola de Chicago viriam como aspecto basal da política econômica do regime militar da ditadura chilena, que vai de 1973 a 1990, quando se dá um processo de abertura política. Contudo, nós vamos perceber que a política econômica adotada durante esse período, fortemente baseada nos princípios da Escola de Chicago, não seria abandonada pelo Chile. Pelo contrário, vários princípios seriam reforçados e ainda hoje vemos as suas consequências ou os seus respaldos, conforme se preferir. Obrigada a todos por terem assistido.